Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo. Lembrem-se, curtam a nossa página do Facebook, inscrevam-se no canal. Tá? Bom, na aula anterior eu falei para vocês sobre o pulso, que é um elemento fundamental da música. O pulso ele vai definir não só a velocidade em que a música vai ser executada, mas ele também vai ser o padrão que vai nos auxiliar na divisão dos acontecimentos ou dos sons dentro da música, ou seja, no ritmo, na construção do ritmo. Bom, o ritmo musical, como eu tinha falado para vocês anteriormente, é justamente os acontecimentos que ocorrem com a divisão do pulso. Digamos que eu tenho um pulso musical, que é essa velocidade, e eu vou gerar sons sobre ele. Pá, tá, 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 tá. O que eu fiz? O que eu cantei foi um ritmo. Certo? E essa divisão, para que essa divisão do ritmo ele fosse fluente e fosse sempre simétrica, eu utilizei a minha referência universal, que é o pulso. Essa forma de fazer, de elaborar a música, ela é tão antiga quanto a própria música. Sempre se ouve, qualquer músico, mesmo eles tocando sozinho, ele muitas vezes ele define para ele uma velocidade, certo? Bom, igual com o tempo que essa forma de fazer música existe, também nós tivemos também uma longa história de tentar gravar ou registrar essa forma de se fazer música, ou seja, conseguir registrar o tempo na música. Bom, modernamente nós temos a escrita musical. Nossa escrita musical que é um padrão universal, certo? No caso, nós temos uma série de figuras que elas vão definir quando nós vamos ter som ou quando vamos ter silêncio dentro da música, certo? E elas vão representar na escrita os diferentes ritmos, certo? Bom, eu trouxe para vocês aqui, gente, uma tabela. Nessa tabela eu trouxe as figuras rítmicas, pelo menos as mais utilizadas, as mais comuns, certo? Tanto as figuras quanto as pausas, certo? Do lado de lá, que eu tenho as figuras rítmicas, elas vão ser sempre usadas para representar os sons. Toda vez que eu tiver uma figura rítmica numa partitura, ela vai indicar que eu vou ter um som que vai durar um determinado tempo, dependendo de que figura eu vou utilizar, certo? Desse lado de cá eu tenho as pausas. As pausas, elas vão representar o silêncio dentro da música. Ou seja, vamos pegar um exemplo ali. A semínima, certo? Digamos que eu determine que uma semínima tem a duração de um pulso. Ela vai representar a duração de um pulso. Todo esse intervalo de tempo que eu vou ter aqui, ó, entre o pulso e outro, entre uma palma e outra, ela vai ser representada na escrita pela semínima. Certo? Então, quando eu tiver escrito uma semínima aqui, ela vai indicar que eu, nesse momento aqui, ó, entre uma batida e outra, eu vou ter um som. Certo? Vamos agora para cá, a pausa de semínima. A pausa de semínima, ela também vai ter a mesma duração de sua colega semínima. Só que, ao invés de ela simbolizar ou representar que naquele espaço de tempo vai ter um som, ela vai simbolizar que naquele espaço de tempo há um silêncio. Então vocês entenderam? As figuras rítmicas elas servem para representar o momento ou o espaço de tempo que ocorrem os sons. Já as pausas elas vão indicar o espaço de tempo que duram os silêncios. Bom, eu fiz aqui um exemplo rápido, tá, gente? Não ficou lindo. A escrita porque é horrorosa, né? Tem uma caligrafia horrorosa para música, mas bom, voltando.
um exemplo em que eu coloquei os pulsos aqui, ó. 4 pulsos. 1, 2, 3, 4, certo? No primeiro pulso aqui, eu coloquei uma figura. Então eu vou indicar que nesse pulso eu vou ter um som. Pá. Já nesse segundo pulso aqui, eu coloquei uma pausa. Então vai indicar que nesse pulso aqui eu vou ter um silêncio, não vai haver ocorrência de som. Novamente, aqui ó, usei uma figura rítmica, usei a semínima, então vai indicar que dentro do espaço desse pulso aqui vai ocorrer som. E aqui ó, coloquei uma pausa que vai indicar que aqui não vai ter silêncio. Notem o seguinte, que som, silêncio, eles vão acontecer e vão deixar de acontecer, certo? Mas o pulso, ó, ele é contínuo. Como eu tinha falado na aula anterior para vocês, o pulso ele nunca para. Por quê? Ele vai determinar que, se eu tendo um pulso contínuo, ele vai determinar que eu vou ter sempre, ele vai garantir que eu vou ter sempre as mesmas durações de sons e de silêncio. Vamos fazer na prática? Então, eu vou vou contar 4 pulsos, certo? E vou executar. Eu tô bem nervoso, gente. Faz tempo que eu não gravo para vocês, o cara vai perdendo a malebolência de gravação, tá? Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4. Tá. 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 Mais uma vez, de brinde. Tá. Tá. Vocês entenderam? A figura sempre vai indicar onde há som. A pausa sempre vai indicar onde há o silêncio dentro da música. Ok? Vamos passar adiante. Bom, existe uma hierarquia de tamanhos de durações de cada figura. Por exemplo, se eu coloquei que, como no exemplo anterior, que a semínima ali ela dura um pulso inteiro, a figura que vem imediatamente acima dela vai ter o dobro do seu valor, ou seja, em vez de a mínima aqui, em vez de durar apenas um pulso como a semínima, ela vai durar 2 pulsos. Então, se a semínima é isso, pá, 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 a mínima vai ser pá, 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 certo? Ela vai ter a duração do dobro. Já na figura imediatamente abaixo, ela vai ter sempre a metade do valor. Voltando ao nosso exemplo anterior, se a semínima vale ou tem a duração de um pulso, a figura exatamente abaixo, que é a cocheia, ela vai ter a duração de metade de um pulso. Ou seja, semínima, pá, 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 a cocheia, pá, 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 pá. Notem que agora eu toquei 2 sons dentro do mesmo pulso. Pá, 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 pá. Em vez de ser um único som. Pá, pá, pá. Então, essa hierarquia ela vai acontecer tanto subindo quanto descendo nessa nossa escadinha. Por exemplo, tomando novamente a semínima como exemplo. Se a semínima dura um pulso, a sua colega exatamente acima, que é a mínima, vai durar 2, que é o dobro. Já a sua colega mais acima, a semibreve, ela vai ter 4 vezes o tamanho da semínima, porque se a colega vale o dobro, essa vale o dobro dessa. Então vai ser essa proporção. A proporção aqui sempre dobra e a proporção para baixo sempre divide pela metade. Certo? Vamos lá, seguindo. Aqui, ó, esse quadro aqui eu acho que é bem mais visual. Por exemplo, coloquei ali, ó, semínima, dura 1 segundo, certo? Se a mínima tem um dobro do tamanho de uma semínima, ela vai durar
2 segundos, cada mínima. Se a cocheia tem a metade do valor da semínima, cada cocheia vai ter o valor de metade de 1 segundo. E por aí, ó, vai acontecer. No caso, a semicocheia vai ter um valor de 1/4 do segundo. Certo? Esse quadro serve bem mais para a gente poder visualizar essa coisa das proporções. Sempre lembrando, no quadro anterior, quando eu tenho uma proporção para cima, dobra o valor para baixo, a tendência é dividir sempre o valor pela metade. Tá? Vamos lá. Aí, dei um título aqui, voltei e fui voltar. Bom, sobre a escrita, gente, tem uma regra de escrita bem simples. Por exemplo, vocês podem ver que as figuras elas são compostas de algumas partes. A semínima, que é uma figura bem simples, ela tem 2 partes. A cabeça, que é a bolinha, e a haste, certo? Já outras figuras, por exemplo, como a cocheia, ela tem 3 partes. A cabeça, a haste e aquela bandeirinha ali que também é chamada de colchete. Qual o objetivo desse colchete, gente? Servir de laço Ligação. Ou seja, quando eu tenho 2 semínimas, quando eu tenho 2 cocheias semínimas, quando eu tenho 2 cocheias, elas não são escritas separadas. Elas são unidas. Principalmente quando elas estão dentro de um mesmo pulso, tá? A mesma coisa acontece com as semicocheias, que tem 2 cochetes. Então, ó, elas se unem. Isso sempre ocorre quando as figuras encontram-se dentro de um mesmo pulso. Existem outros casos também, principalmente das cocheias, dependendo do tipo de articulação. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui só tendo essa ideia da forma de escrita em agrupamento, certo? Dentro de um mesmo pulso. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários, a gente comenta, tira alguma dúvida. Eu sugiro uma coisa bem interessante para vocês que eu andei pensando. As aulas não vão, assim, substituir um bom professor, um bom professor também, né? Mas, assim, uma boa escola de música. Se vocês tiverem acesso a boas escolas de música em sua cidade e vocês querem se aprofundar no aprendizado da linguagem musical, é uma excelente pedida, certo? Valeu, obrigado.